Noite Infeliz, capítulo 11. Eram 5 ao todo: Baltazar, a mãe, Asherá, as irmãs mais novas, Melita e Tanis, gêmeas e com 9 anos, e o irmãozinho, Abdi, de 2. Baltazar gostava muito da mãe e, de alguma forma, embora ainda não soubesse medi-lo, amava as irmãs. Mas Abdi era sua sombra, sua plateia, seu adorador. Um menino que queria brincar com ele a todo instante, que ria de cada careta que fazia e que, apesar de pequeno para a idade, era tão corajoso quanto o irmão. Quando Baltazar saía para o fórum todas as manhãs, Abdi muitas vezes corria atrás dele, puxando sua perna e chorando: Baltazar, Baltazar, fique aqui. Nas raras ocasiões em que Baltazar não trabalhava, eles ficavam juntos. Baltazar levava o irmão para cima e para baixo pela Rua das Colunatas, parando para assistir aos músicos ou acariciar os animais exóticos que eram do outro lado do Himalaia. De vez em quando, ele até esbanjava um punhado de tâmaras com canela para comerem em segredo. À tarde, Baltazar levava Abdi para as margens do Orontes, até a sombra de sua palmeira preferida, a que tinha um talho profundo no tronco, a que parece ter cicatriz. E lá, à sombra da pequena árvore com cicatriz, Baltazar se sentava e observava os homens pescarem, enquanto Abdi dormia em seus braços, acariciando o cabelo castanho do irmão. Às vezes ele também cochilava. À noite, com os 5 amontoados em um único cômodo, Baltazar contava a Abdi algumas das histórias de que mais gostava quando era menino. As conquistas de Alexandre o Grande e de Leônidas, as batalhas de Cartago e de Salamina. E então os 5 dormiam, cada um em sua esteira no chão. Até 2 anos antes, havia 6 esteiras. O pai de Baltazar tinha feito a vida da mesma forma que a maioria dos homens do bairro, se matando de trabalhar sob o sol, quebrando pedra em uma pedreira ao norte da cidade. Era um dos poucos trabalhos considerados aceitáveis para os sírios. Nos velhos tempos, eles tinham sido fazendeiros e comerciantes. Mas, quando Roma baixou em Antioquia, foram arrancados dos campos e dos fóruns para as favelas. As condições na pedreira eram perigosas. Cordas rompiam, guinchos caíam, homens eram constantemente atingidos por grandes pedaços de detritos, cortados ao meio por lascas de pedras que se soltavam das paredes. Às vezes, como no caso do pai de Baltazar, eram simplesmente esmagados até a morte sob 12 toneladas de rocha, quando o guindaste de madeira quebrava. Baltazar jamais vira o corpo do pai, e era grato por isso. Mas ouvira descrições de homens que haviam tido o mesmo destino, seus corpos liquefeitos pela força. E não conseguia deixar de imaginar como seu pai estava quando finalmente içaram a pedra que caíra nele. Cada gota de sangue, bile e mijo espremida de seus órgãos, o conteúdo de seu estômago e dos intestinos explodindo para fora em uma visão grotesca, e os miolos arrancados pelos buracos dos olhos, e seu crânio transformado em um mosaico de pequenas telhas quebradas. Em 1 segundo, ele era um trabalhador com um senso de humor perverso, a barba meticulosamente aparada e uma paixão por tâmaras com canela. No outro, era um saco de telhas quebradas encharcado de sangue, apagado da existência em um piscar de olhos, o estalar de uma corda. A tragédia transformara Baltazar num homem da casa, o único provedor para sua mãe e os 3 irmãos. E embora sua mãe não aprovasse seus métodos, também não os proibia. Roubar é pecado,
dissera ela com um suspiro ao descobrir sua carreira de batedor de carteiras. Mas passar fome é um pecado maior ainda. Mas ela estabeleceu um limite, quando descobriu um dos métodos de Baltazar. Vestir um manto de oração, entrar no templo judeu e furtar os bolsos dos homens concentrados em suas preces. É uma abominação, dissera-lhe sua mãe. Quer você adore o Deus dos hebreus ou não. Depois de pagar seus cúmplices, recompensar os que lhe deram dicas e distribuir as propinas necessárias, as moedas que Baltazar conseguiu no fórum eram suficientes apenas para mantê-los todos alimentados e abrigados. Não sobrava dinheiro para extravagâncias com roupa nova, óleo para lamparina ou doces. Nenhum tapete no qual se sentar ou cálices nos quais beber. E à medida que o tempo passava, ficava mais difícil colocar dinheiro em casa. O fórum foi se tornando perigoso demais. Baltazar estava sendo reconhecido, questionado pelos soldados romanos que patrulhavam a rua das colunatas. Cambistas de moedas estavam ficando temerosos quanto a oferecer dicas, já que a captura poderia significar sua crucificação. Mas o que ele poderia fazer? Furtar era a única atividade em que Baltazar era bom, exceto pelo fiasco de hoje. Ele sabia de alguns rapazes, pouco anos mais velhos que ele, que tinham sido presos por matar um cambista de moedas e roubar seu inventário. Conhecia esses meninos desde que nascera, conhecia os pais e os irmãos de todos eles. Como ele, haviam começado batendo carteiras no fórum. Como ele, haviam chegado a um ponto em que se tornaram facilmente reconhecíveis. Um ponto em que precisavam de mais do que algumas moedas para sobreviver. E assim, dedicaram-se a outro método. E por isso, haviam sido condenados à morte. Enforcados pelos romanos e jogados em uma vala do outro lado do Orontes. E foi isso o que lhe deu a ideia. Todos os dias, homens eram presos pelos romanos, por causa de um variado número de motivos, às vezes por motivo nenhum, e condenados à morte. Todos os dias, corpos eram enterrados em um campo não identificado do outro lado do Orontes, e com seus corpos iam seus anéis, suas pulseiras e seus colares. No entanto, nunca ocorrera aos romanos pegar as joias para si. E por que não? Por causa da única coisa que gregos, macedônios, romanos, indianos, chineses e até mesmo os seus colegas sírios tinham em comum: religião. Eram muito supersticiosos, tinham medo do desconhecido. Eram sofredores de uma ilusão em massa, a histeria da genuflexão, o sacrifício ritual e as palavras antigas. Nem mesmo os romanos, com toda a sua brutalidade imperial, se atreveriam a profanar um corpo morto. Mas a religião não era uma histeria da qual Baltazar sofresse. Nunca, não por falta de instrução, seu pai, como a maioria dos sírios, adorava os antigos deuses pagãos. E sua mãe, embora não fosse declaradamente religiosa, era uma das mulheres mais supersticiosas do mundo. Baltazar simplesmente nunca encontrara uso para tal. Estava mais preocupado em alimentar sua família do que em se atirar aos pés de uma estátua, mais preocupado com o amanhã do que com as diatribes de um profeta que tinha vivido 1000 anos antes de seu nascimento. Um profeta que nunca ouvira falar de Roma ou de Herodes. Nunca via nada demais em comer certos alimentos em determinados dias ou usar este tipo de chapéu em vez daquele, ou até mesmo, Deus me livre, não usar chapéu nenhum. Crenças assim colocam você atrás das grades. E Baltazar iria se libertar.